Boa noite, igreja. Eu separei aqui um texto de Filipenses 4 para a nossa meditação antes da nossa oração. Diz assim, Filipenses 4, 4 ao 7. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém. Eu gostaria de fazer um convite. É um momento muito especial, o momento da oração. Se você tem algum pedido, algo especial para colocar diante de Deus, ao nos ajoelharmos agora, pense, coloque diante do nosso grandioso Deus aquilo que somente Ele pode fazer por nós. Vamos nos ajoelhar, aqueles que puderem? Por favor. Grandioso Deus, nosso Pai, nosso Criador, muito obrigada, Senhor, por seres assim, esse Deus grandioso, o nosso Deus, o nosso Criador, o nosso Redentor. Nós não temos nem palavras para dizer o quanto nós estamos felizes de estarmos aqui prostrados diante do nosso Criador, porque nós reconhecemos a Tua grandiosidade. Nós estamos diante do grande Eu Sou, que tudo pode. Eu convidei a igreja a se colocar de joelhos e trazer diante do Senhor as suas necessidades, os seus mais grandes anseios, aqueles que somente o Senhor pode resolver, atender. Que se cumpra tudo segundo o Teu querer, Senhor. Nós somos tão pequeninos, tão frágeis, precisamos do poder do nosso Deus. Nós estamos nas primeiras horas nós estamos no primeiro dia de uma nova semana. O que vai acontecer, Senhor, conosco? Nós não sabemos, desconhecemos totalmente. Mas nós temos um Deus onisciente, que sabe todas as coisas e vai à nossa frente. Por favor, Senhor, esteja ao nosso lado, em cada passo que dermos nesta nova semana, em tudo que fizermos, Senhor, em tudo que planejarmos fazer, estejamos submetendo ao Senhor. Eu quero lhe pedir também, Senhor, por esse momento assim diferenciado que nós vivemos nessa época do ano, que é quando acontecem muitos retiros espirituais. A nossa igreja mesmo está fazendo aqui do Iguatemi, separando os seus jovens e as suas famílias desse momento onde o mundo comemora uma festa chamada Carnaval. Mas essa festa não tem nada a ver com o Senhor e nem conosco. Então nós nos separamos. E eu quero te pedir, Senhor, as Tuas bênçãos e o cuidado e a proteção sobre cada acampamento, cada retiro que está sendo feito nesse momento. Cada família que também resolveu sair e também se afastar desses festejos que não são do agrado do Senhor. Que elas possam estar sendo guardadas e protegidas. Protege e guarda, Senhor, a nossa igreja, os membros da nossa igreja, as famílias da nossa igreja e todos os demais, Senhor, em toda a parte desse nosso país aqui, onde as igrejas fazem esse evento. Fica conosco, Senhor. Quero te pedir uma bênção também especial para o pastor Valmir, que vai abrir a Tua palavra agora em breves momentos. Que ela possa vir, Senhor, acalentar o nosso coração, e seja exatamente o que nós estávamos precisando, o que nós estamos precisando em nossas vidas. Fale através dele, Senhor. Unja seus lábios. Nós não merecemos nada do que estamos te pedindo, mas nos colocamos inteiramente nas Tuas mãos, Senhor, porque nós só temos o nosso Deus a quem recorrer. E que a Tua paz, como eu li aqui em Filipenses, que a Tua paz, que excede todo entendimento, esteja sobre nós. Nós oramos agradecidos em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe.
Boa noite, queridos irmãos, guerreiros da fé de domingo à noite. Que Deus abençoe você que está ouvindo também. Que Deus te alcance de uma forma muito especial. E é tão bom a gente poder estar na casa do Senhor, podendo meditar no seu grande amor por cada um de nós. Que a gente possa ser tocado de uma forma grandiosa pelo Espírito Santo também. Que Deus abençoe a todos. Um recadinho especial, lembrando a todos os irmãos que estão assistindo e aqui na igreja, que nós começaremos de uma forma muito especial uma programação do Impacto Esperança, que se aproxima já a partir do próximo sábado aqui na igreja do Iguatemi e durante o iniciozinho de março ali também, onde nós teremos a presença de vários pastores, mensageiros da Palavra de Deus, começando com o pastor Arilton no próximo sábado, que a gente possa não só estar aqui presente para ouvir a mensagem do céu, mas também trazer a um amigo, um familiar, uma pessoa a quem amamos, para que também possa ser abençoado com a Palavra de Deus, tá bom? Fica aí o recado muito especial. Nesta noite, de uma maneira tão tranquila, nós queremos meditar em algumas passagens da Bíblia que são poderosas e que nos aproximam um pouco mais do Senhor de uma maneira mais correta. Eu queria ler com vocês o capítulo número 4 de 1ª Carta aos Tessalonicenses, versículo 1. Nós encontramos aqui uma orientação, uma exortação muito preciosa para nós que estamos aqui essa noite na igreja e para você que está em casa. 1ª Carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis, pois, progredindo cada vez mais. Tem aqui um destaque especial neste verso, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a quem? Agradar a Deus. Eu queria mais uma vez convidá-los para fechar os olhos para um momento de oração. Querido Deus, mais uma vez acabamos de ler a Tua Palavra e aqui Paulo deixa para a gente um recado muito especial que ele deixou lá para a igreja de Tessalônica. Um recado de que a gente deve viver nesta vida com o intuito, com o objetivo especial de te agradar, de fazer aquilo que realmente te agrada e que te deixa contente. Fale ao nosso coração essa noite por Jesus. Amém. Amém. Quando a gente começa a ler a Bíblia Sagrada, a gente tem muitas coisas positivas, a maior parte das coisas são positivas, mas também Deus se preocupa com que a gente tenha, às vezes, ali alguma coisinha que a gente tem que melhorar para continuar nessa jornada, vivendo nessa jornada para agradar o nosso Deus de uma forma especial. Quando Jesus esteve aqui nessa terra, Jesus, ele procurava agradar a Deus. Ele diz que eu faço sempre isso para agradar ao Senhor. A vida de Jesus era uma vida exemplar para mim, para você, de uma pessoa que procurava, em todos os momentos do seu viver, enquanto esteve aqui na terra, deixar um exemplo para nós de como verdadeiramente podemos agradar a Deus. E ele disse: eu deixei o exemplo para que assim como eu fiz, vocês o que devem? Devem fazer. Quando a gente olha para Jesus, então a gente tem ali um modelo ideal de um cristão, como nós cristãos deveríamos viver. Eu não sei quando você acorda de manhã, se você já acorda com um objetivo assim: hoje é mais um dia de oportunidade, mais um dia, Senhor, me ajuda a te agradar, me ajuda a te deixar contente com o meu viver, que eu possa realmente em tudo que eu fizer hoje, em cada momento, cada pensamento, cada ação minha, possa realmente ser registrado pelos anjos, como um dia que de alguma forma eu te agradei, não te decepcionei. Porque muitas vezes a gente mais decepciona a Deus
infelizmente, né, do que agradamos. O próprio Jesus diz lá em Marcos 11, 22, que Jesus disse: tenha fé em Deus, tenha fé em Deus. Porque o livro de Hebreus diz que sem fé é o que mesmo? Impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E o contrário, tendo fé, eu vou agradar a Deus. Ter fé significa confiar em Deus, significa ter certeza das promessas de Deus. Ter fé significa acreditar em Deus. Ter fé significa descansar em Deus. Significa esperar em Deus e ter segurança de que tudo que Ele fala, tudo que Ele promete, se eu acreditar, Ele vai fazer, vai cumprir. Essa é a grande luta nossa, diária. Acreditar, ter fé genuína no nosso Deus maravilhoso, que procura de todas as maneiras nos ajudar a ter fé. E é por isso que Ele deixou a sua palavra, e através da palavra, lendo a sua palavra, ouvindo pregações sobre sua palavra, que nós desenvolvemos mais fé. É uma luta que eu tenho, que você tem, você que está em casa com certeza tem. Tem muitas histórias na Bíblia que falam de homens de fé, pessoas que tiveram fé. Tanto no Velho quanto no Novo Testamento. E a gente, quando olha para alguns modelos, a gente fica, puxa vida, eu estou muito longe desse ideal. Quanta coisa tem que crescer. Até Paulo, ele exorta que vocês têm, ali ele fala inclusive, continueis progredindo, progridam no agradar a Deus. Continue crescendo na graça do Senhor, porque sem fé é impossível agradar esse Deus. Uma das histórias nós vamos encontrar no Novo Testamento, no livro de João. Eu gosto muito desta história, porque de alguma forma retrata a minha vida, a tua vida, a vida de um cristão que muitas vezes é de altos e baixos. Às vezes a gente está assim num fervor muito grande, nossa, que coisa boa, como é bom estar tão pertinho de Jesus, mas de repente alguma situação, alguma circunstância parece que faz com que a gente fique meio para baixo, desanimado, e essa é a luta da gente. Não, talvez seja a tua luta também, não sei. São João, capítulo 4, verso 46 em diante, conta a história da cura do filho de um oficial do rei. Mas o contexto todo é um contexto muito especial. Começou uns dias antes, o contexto desta história. Quando a gente começa a ler o livro de João, nós vamos encontrar algo grandioso acontecendo. Era o início do ministério de Jesus. E quando Jesus ele começou seu ministério, houve assim uma revolução, algo grandioso começa a acontecer na terra, principalmente na região da Galiléia, ali toda, né, Judéia, toda aquela região onde Jesus caminhava para cima e para baixo, né? Era um andar em todos os lugares. Jesus Cristo, quando ele começa a aparecer no cenário agora, como enviado de Deus, como Messias, o Salvador do mundo, e ele começa a pregar, coisas grandiosas começam a acontecer. A presença de Jesus causa alguma coisa diferente. Ninguém ficava igual depois de uma passagem de Jesus na vila, na cidade, em qualquer lugar que ele viesse. E algo estava acontecendo na cidade de Jerusalém. Era Páscoa, muita gente, o templo superlotado. Ali eram feitos os sacrifícios dos animaizinhos, que simbolizavam Jesus Cristo. Todo pecador contrito, arrependido, deveria, né, ir até o templo, ali levar a sua oferta, o seu sacrifício. Ou quem ficava longe, sabia do horário que era feito o sacrifício da manhã e da tarde, e na sua casa, ele deveria, com o coração contrito, também orar a Deus, pedindo perdão dos seus pecados, porque naquele momento de graça, um animalzinho era sacrificado de manhã e outro à tarde, e ele pela fé, então, acreditava
que ali o seu substituto estava morrendo. Era uma relação espiritual que deveria existir em todo esse aspecto do templo, da morte do animalzinho. A religião deveria ser algo espiritual para o povo de Deus, mas não é o que a gente observa, porque quando Jesus ele chega no templo, logo no início de João você começa ali a enxergar isto. Quando ele chega no templo, ali havia os mercadores, os vendedores, os vendilhões, muitos animais, ovelhas, bois, pombas, moedas, né? Barulhos de moedas. Um lugar que era para ser de paz, de encontro com Deus, de um relacionamento espiritual com Deus, era um agito grande, pessoas gritando, e eu imagino a cena acontecendo. Na verdade, o adorador deveria ter o seu animalzinho, trazer esse animalzinho, um animal que tinha uma relação com ele, de criação, e trazer no templo, e ali todo o ritual dele confessar o seu pecado, era para ser uma experiência realmente muito sublime, grandiosa, que a pessoa pudesse realmente sentir-se ali tocado por Deus, e de saber que um animalzinho estava morrendo no seu lugar. Era para ser assim, desde Adão, quando eles tiveram que matar ali os primeiros animaizinhos, os cordeirinhos. Era um momento de tristeza, porque os seus pecados estavam causando a morte de um animalzinho, de um ser inocente, um cordeiro. Era para estar isso acontecendo. Mas a liderança espiritual criou um jeito de ganhar dinheiro em cima. Toda a estrutura montada, você não precisava trazer nenhum animalzinho, você pode encontrar aqui a um preço bem barato, um preço baixo, você pode, se vier com a família toda, a gente pode fazer algum desconto especial. Imagina só, a religião havia se tornado num ritual apenas, não havia mais nada espiritual, apenas um ritual. Poucos iam ali realmente, verdadeiramente para adorar a Deus, para se encontrar com Deus. E era muito triste ver esse quadro. E quando Jesus chega no templo, a Bíblia diz então que ele expulsa os mercadores, barulhos. Eu imagino, os animais sendo retirados, as moedas caindo. Mas de repente, quando todos foram expulsos, houve então o silêncio para poder ouvir a voz de Deus. E puderam ver Jesus agindo como o verdadeiro Deus que estava ali entre nós como Emmanuel. Era uma coisa muito linda de ver. Pena que a gente não nasceu naquela época, mas a gente consegue ler isso em João. E eu imagino, irmãos, que essa experiência religiosa a gente deveria tentar desenvolver em nossa vida. Uma experiência espiritual com aquele que deu a vida por mim. Quando Jesus então expulsa os mercadores, acontece uma coisa muito especial. Ele fica ali um tempo, milagres acontecem, muitas pessoas viram a manifestação de tudo que estava ocorrendo. Muitas pessoas ficaram impressionadas, muitos acreditaram, inclusive, em Jesus Cristo. E eu imagino que experiência linda aconteceu. E Jesus agora, ele se retira ali e volta para Galiléia. Depois que sai de Jerusalém, ele volta para Galiléia. E quando ele volta para Galiléia, ele vai exatamente ali para, depois de algum tempo, vai para Caná da Galiléia, onde ele fizer o primeiro milagre. E ele está ali. Que coisa interessante, né? Jesus, quando a gente começa a ler a Bíblia, onde ele aparece, alguma coisa grandiosa acontece. Onde Jesus aparece, milagres acontecem. Pessoas são tocadas pela sua palavra ou pelas suas mãos, quando ele curava. Era uma coisa muito linda de ver. Eu imagino o quanto deveria ser bonito ver a ação de Jesus pregando, ensinando e curando. Verdadeiro
evangelho, né? Na totalidade. Pregar, ensinar e curar. Cuidar da saúde das pessoas. A uns 20 quilômetros dali, na cidade de Cafarnaum, um drama familiar estava acontecendo. O drama desse oficial do rei. Quando a gente olha para as nossas casas, para a casa dos irmãos, para a casa das pessoas, isso você pode constatar, talvez até pela tua própria experiência, sempre tem algum drama, alguma situação difícil. Ou se não com você, ou com alguém que você conhece. Mas durante o dia, geralmente a gente tem muitas preocupações, ou com a nossa própria família, ou com alguém que você conhece. É difícil você passar um dia sem que alguma coisa te incomode, te tire a paz, te traga um desconforto. Dificilmente você passa um dia assim. E este homem, ele estava numa situação bem difícil, complicada, porque o drama dele era um drama de família, um drama de doença. O seu filho pequeno estava doente e desenganado pelos médicos. Ele era um homem de posses, ele era um oficial do rei, e ele, portanto, eu imagino que ele deve ter procurado todos os recursos da medicina da sua época, e inclusive talvez até o médico da corte poderia estar ali para cuidar do seu filhinho, mas ele percebia que não adiantava nada, não adiantava nada. Todos os dias a preocupação, a saúde piorando, nada de melhor. E aí acontece aquilo que a gente começa a ler na história de João, capítulo 4, verso 46 em diante. A preocupação de um pai em curar, trazer cura ao seu filho, um tratamento ao seu filho. E isso ocorre muitas vezes, até mesmo hoje, quando a gente tem um filho doente, você não mede esforços para levá-lo no médico, para ver se o médico atende, e você não quer esperar muito tempo na fila, se a pessoa é dependente do SUS, alguma coisa assim, ou mesmo de plano médico, às vezes tem uma fila e já, você quer ser atendido, principalmente quando é um filho, uma criança que você sabe que não está bem, está doente. Os pais se envolvem como podem para poder ajudar o seu filho fisicamente por estar doente. Eu sempre me lembro da minha mãe, quando uma vez eu estava muito mal, muito doente, e ela me levou o mais rápido possível para o hospital. E claro, quando você chega no hospital, você tem que chegar, ter todo um processo de atendimento. Mas ela entrou direto e me largou lá na frente do consultório do médico, não tem nem dúvida. Não esperou fila nenhuma. Nunca vou esquecer, eu era pequeno, mas eu me lembro da minha mãe chegando desesperada, assim, né? E me largou lá, para o médico atender logo. Quando se trata de cuidar dos filhos fisicamente, os pais se esmeram, fazem tudo o que podem. O problema é que muitos pais não se preocupam nada quando o filho está mal espiritualmente. Eu nunca vi pais ficarem desesperados, angustiados, porque o filho começa a ter sintomas de que não quer mais nada com Deus ou não está bem espiritualmente. Se preocupa um pouco, mas não assim quando quebra um braço, alguma coisa assim. E é uma pena. As preocupações, o pai, a mãe, deveriam estar sempre atentos aos filhos, como estão vivendo, se a saúde espiritual realmente está bem, ou se está apresentando algum sintoma já de alguma dificuldade espiritual, para procurar rápido e imediatamente sanar essa dificuldade. E este pai, a preocupação dele era física somente, porque nem ele acreditava em Jesus. Ele só queria a cura do filho, um tratamento para o filho. Quando então ele está na sua cidade, ele soube por alguém que estiver em Jerusalém, lá na purificação do templo, e Jesus ele faz todo aquele processo de expulsar os mercadores, e prega, e fala, ensina e cura as pessoas. Alguém que tinha sido uma testemunha ocular do que ele viu ali Jesus fazendo, e conhecia este homem, o drama dele com o seu filho. E eu acho bonito que
Isso é muito importante quando você tem uma experiência com Jesus, quando você de alguma forma viu alguma coisa, ou com alguém, ou com você deve falar para os outros. E ele falou para esse homem, esse oficial. Mas, será que ele iria atrás de Jesus? Será que ele acreditava em Jesus? Será que ele tinha fé em Jesus? Tentaram de todas as maneiras dizer para ele: olha, você não tem nada a perder, vai lá. Mas se eu só vou acreditar nele se ele realmente curar o meu filho. Era o conflito que ele tinha. Se houver algo que ele possa fazer pelo meu filho, eu até vou acreditar nele. Mas até então eu não acredito. Mas você não tem nada a perder. Vai lá, se curar, maravilha. Se não curar, você não acredita mesmo. Esse era o drama. E é o drama de muita gente hoje, que parece que para seguir a Jesus só segue se ele te abençoar em alguma área que você está pedindo, clamando. Se ele me atender, muito bem, eu continuo acreditando, eu começo a acreditar. Mas se ele não agir em meu favor, eu já não acredito mesmo. Tem muita gente nessa luta. Eu não sei se é o teu caso. Não sei se é o teu caso, você que está assistindo. Parece que tem que ter algo em troca. Deus tem que estender a mão para você, materialmente ou fisicamente, para você acreditar. Esquece que a maior obra que ele podia fazer por você, ele já fez na cruz do Calvário, dando a salvação e a possibilidade de um dia nós estarmos no céu com ele por toda a eternidade, onde não haverá mais a morte, nem a luta, nada, nem drama, nem choro, nem doença, nem nada. E este homem, ele chega perto de onde está Jesus. A irmã te descreve de alguma forma que ele se decepcionou com o que viu. Porque você pode imaginar alguém influente, né, num bom traje, né, com a influência, com todas as notícias que falavam de Jesus, né, uma pessoa imponente, com uma posição, exaltado, alguma coisa assim, como os médicos que ele conhecia da corte. Mas ele vê Jesus, uma pessoa humilde, em trajes humildes. Se ele já não acreditava muito, agora... Mas ele estava ali. E eu imagino que ele não estava sozinho, tinha gente com ele, vão lá, fala com ele. E aí, irmãos, quando a gente começa a entrar na história, verso 47... diz assim a palavra de Deus: tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava, como diz ali, irmãos, à morte, estava morrendo. Desce depressa, por favor, corra para ajudar o meu filho, que está morrendo. Será que os pais têm feito esse tipo de oração pelos seus filhos? Jesus, Deus, ajuda o meu filho, restaure a fé dele, porque o meu filho está morrendo espiritualmente. Será que você tem feito essas orações, querido pai, mãe, para os seus filhos? Parece que a gente vai se acostumando com a frieza, né? Vão esfriando. Uma oração de um pai desesperado, e eu imagino aqui a Bíblia dá uma ênfase, né? De que ele desce depressa, que meu filho está morrendo, mas eu imagino o desespero deste homem. Senhor, por favor, eu sou um oficial, eu sou uma pessoa importante, larga esse povo aí que você está atendendo, essas pessoas aí, eu sou mais importante do que todos eles, dá uma atenção especial para mim, por favor, afinal de contas, eu sou importante, vá depressa, por favor, ajuda-me, porque o meu filho, ele está morrendo. É uma oração de um pai desesperado, uma oração egoísta. Ele queria ser atendido para poder crer, para poder acreditar. Tinha que ver para acreditar.
mas nós temos que crer antes de ver. Isso é fé. É descansar, é confiar, é acreditar, é esperar, é ter segurança. Isso é fé. Esse era o drama. Era o drama desse homem que representa a mim, a você que está ouvindo, né? Que tem a sua fé de altos e baixos, dias de muito fervor, dias de lá embaixo. E aí então Jesus conhecia o coração. Eu acho lindo isso, né? Mesmo quando você ora, e Jesus está vendo que a tua oração ela é apenas assim, um ritual, é uma oração que só sai da boca para fora. Ele sabe, não dá para esconder. Ele sabe quando é uma oração decorada, que você liga ali o automático, né? E a gente tem que sempre cuidar em algumas orações, por exemplo, a oração pelas refeições, né? A gente tem que cuidar para não fazer todo dia a mesma oração, as 3 vezes por dia igual. Quem come 3 vezes por dia aí faz 3 orações iguais. Antes de dormir, quando acorda, parece que liga o automático ali aquela oração. E Jesus sabe quando é uma oração assim, que não está saindo aqui do coração como um relacionamento com um amigo. Então Jesus, como conhece, a gente conhecia aquele homem, o drama, que ele estava, o conflito, ele tinha que ver para crer. Então Jesus no verso 48 diz assim, então Jesus lhe diz, que legal, né? Jesus podia dizer, infelizmente, lamento muito, não vou te atender. Mas não, Jesus queria curar este homem, queria transformar este homem num adorador, numa pessoa de fé, de confiança. Se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Se você não me ver em ação, se eu não fizer algo por teu filho, você não vai acreditar em mim. O que nos traz a igreja? O que nos traz a este caminho de Jesus? A busca de alguma bênção material? Ou um relacionamento de gratidão por tudo que ele já fez? Olha, traduzindo, se você não ver eu agindo, curando teu filho, você não vai acreditar em mim. Naquele momento, queridos, naquele momento, aquele pai desesperado, com medo, que não acreditava, que não confiava, que não tinha fé, ele viu ali alguém que conhecia o seu coração. Era exatamente, né, como ele estava diante de Jesus, não acreditando, só pedindo, me ajuda. E Jesus nunca perdeu a oportunidade, e é isso que eu acho gostoso em Jesus, sabe? Ele trata cada um de nós individualmente, ele sabe o meu drama, o teu drama, a tua circunstância, ele sabe que se você está mal e por que você está mal, ele sabe que você está bem, por que você está bem, e muitas vezes nós estamos bem ou mal por alguma coisa que a gente recebeu, se é uma coisa, né, uma notícia boa, a gente está bem, se é uma bênção, a gente está bem, se não recebemos ou a notícia, nós estamos para baixo. Essa é a desgraça do ser humano, né? Você não vai acreditar em mim. E aquele homem, então, ele percebe que ali estava alguém que conhecia o seu coração. E no verso 49, então, ele diz, rogou-lhe oficial, Senhor, desce antes que o meu filho morra. E aí, então, disse Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus, o que ele diz ali, irmãos? E partiu. Poucos versos, poucas frases, mas uma mudança grandiosa. Jesus conheceu o coração, tocou ali no seu dodói, você não acredita em mim, se você não vê eu fazer um milagre, e ele então, mas Senhor, por favor, eu acredito sim, eu vou acreditar. Pode ter certeza que eu vou acreditar. E agora?
como mostrar que realmente ele acreditava em Jesus. Porque uma coisa é você dizer que acredita. Mas aí vem algo que eu li como sinônimo de fé. Ter fé é crer, é confiar, é ter certeza, é acreditar, é descansar, é ter esperança e ter segurança na palavra de Deus. Amém, irmãos? E ele descansou ou não? Descansou. Porque ele, em vez de voltar correndo para casa, ele só foi no outro dia. No outro dia. No outro dia. Já ele descia quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que seu filho estava vivo. Então ele indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. E informaram quando? Ontem, a hora 7ª. A febre o deixou. Com isso reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Amém, irmão? Jesus salvou um coração de um pai. Salvou o coração de uma esposa, de uma mãe. Salvou o coração de um filho querido. Jesus te conhece e sabe exatamente o que cada um de nós está passando. E o fato de você estar aqui hoje, essa noite na igreja, o fato de você estar ouvindo essa mensagem, de alguma forma Jesus quer atingir o teu coração. E Ele não quer que você permaneça como você está. Ele quer que você desenvolva confiança, fé, descanso, tenha certeza de que Ele é um Deus que te ajuda. O último verso que eu quero ler essa noite, sobre acreditar, porque sem fé é impossível agradar a Deus, está em São João 14, um dos versos mais conhecidos da igreja. O que vai fazer eu estar no céu com Jesus é a minha relação com Ele, é a minha crença nele, como meu Salvador, como meu Senhor, aquele que morreu na cruz por mim, aquele que é o dono da minha vida, que morreu, ressuscitou e prometeu voltar. São João 14, no verso 1, ele já arrebenta a gente, né? Como ele sabe que sem fé é impossível agradar a Deus, então ele já diz: não se turbe o vosso coração. Creia em Deus. Creia também em mim. Tenha fé em Deus. Tenha fé em mim. Porque se você não tiver fé, não tem como. E como Paulo falou, procure viver uma vida de uma pessoa que agrade a Deus. Viva como alguém que agrade a Deus. Então creia nessa grande e maravilhosa promessa que está em São João 14. Porque se você tem fé em Jesus, se você crê em Jesus, você vai acreditar que Ele foi para o céu fazer uma morada para nós, porque Ele prometeu isso. Você vai acreditar que Ele foi preparar um lugar, você tem que acreditar nisso. Você vai acreditar que Ele disse que vai preparar um lugar e que Ele voltaria. E você tem que acreditar que Ele voltará para te receber, para que onde Ele está, nós o quê? Estejamos. Que lindo, né? É muito bonito esse verso. Mas aqui está a palavrinha fé, crer, como aquele homem que não tinha, mas passou a ter. E essa história de João está ali registrada porque é o retrato da nossa vida, de momentos de fé e momentos sem fé. E sabe qual é a grande preocupação de Deus? Achará o Filho do Homem fé na terra quando Ele vier? Será que Ele vai te encontrar tendo fé nas suas promessas, para Ele poder te levar para o céu? Muita gente não vai ter. Muita gente não vai ter. Mas eu quero ter. Eu quero que você pense também como é que você está.
naquele dia a sua família foi salva. No dia da volta de Jesus aqui tem que estar você, a esposa, os filhos. A cura espiritual Jesus quer fazer hoje. Não importa a situação que você esteja, lembre que Jesus tem como te ajudar. E Ele deixou para nós um livro tão precioso que é a Bíblia. É o livro para a gente conhecê-lo melhor, se apaixonar por Ele e acreditar que Ele em breve voltará para nos levar para o céu. Que Deus te ajude. Quantos querem nessa noite realmente dizer: Senhor, eu quero que o Senhor acrescente em minha fé, me ajuda na minha falta de fé. Posso ler as mãos de você? Posso pedir para você ficar em pé para uma oração? Você que está em casa aí também, feche seus olhos. Esse é o momento em que a gente pede para Deus tocar em nosso coração, para a gente sair daqui revigorado espiritualmente. Querido Pai Celestial, muito obrigado pelo privilégio de poder ler a Tua Palavra essa noite. E ler essa história desse oficial que há muitos anos atrás se encontrou contigo. E nesse encontro de um homem sem fé, o Senhor mesmo assim o amou e o ajudou para que ele desenvolvesse a fé independente de ver o milagre acontecer. Por isso, Senhor Deus, que o Senhor nos ajude em nossa falta de fé muitas vezes. Desperta em nós o desejo de ler a Tua Palavra, porque é lendo que a gente se apaixona, a gente se envolve contigo e passa a acreditar, porque o Senhor que agiu nestas histórias da Bíblia é o mesmo Jesus que quer agir na minha vida, na nossa vida. Cuida da gente, por favor. Segura a nossa mão. Quando o Senhor estiver voltando nas nuvens dos céus, que a gente possa estar olhando para o Senhor, o autor e consumador de nossa fé. Nos ajude para isto. Nós entregamos o nosso coração em Tuas mãos essa noite, por Jesus. Amém. Deus te abençoe. E aí, gostou? Deixe seu like,